O que acontece quando um grupo de homens recebe um passe livre para cometer qualquer atrocidade sem consequências? A resposta pode ser encontrada no Tiger Force, um esquadrão de elite durante a Guerra do Vietnã, cujo nome está associado a uma das maiores vergonhas da história militar dos Estados Unidos. Nas impenetráveis selvas do Vietnã, soldados treinados para ser os melhores no campo de batalha se transformaram em monstros. Assassinatos, mutilações, estupros e tortura. Tigres fora de controle, guiados apenas por uma ordem implacável. Mate tudo o que se mover. Mas a parte mais aterrorizante de tudo isso não é apenas a barbárie que desencadearam, mas o que aconteceu depois. Apesar dos depoimentos e das evidências, o governo dos Estados Unidos fez tudo o que pôde para encobrir esses crimes, deixando as vítimas na escuridão e os perpetradores livres de qualquer tipo de justiça. O nascimento dos Tigres, a criação da unidade mais temida do Vietnã. O Tiger Force não surgiu do nada, mas foi uma resposta militar às necessidades estratégicas da Guerra do Vietnã. Em novembro de 1965, o Major David Hackworth, um homem de grande visão e ambição, formou uma unidade de elite dentro do 1º Batalhão, 327 Infantaria, 101ª Divisão Aerotransportada. Sua missão era clara: criar uma patrulha de reconhecimento de longo alcance capaz de penetrar nas selvas mais densas do Vietnã e eliminar o inimigo com máxima eficiência e rapidez. A partir dessa ideia, surgiu o Tiger Force, um esquadrão de guerrilheiros altamente treinados cuja estrutura, embora pequena em número, se tornou uma temida força de aplicação da estratégia militar dos Estados Unidos. Ao longo de sua existência, o Tiger Force não manteve uma composição fixa. A qualquer momento, o número de homens variava, mas tipicamente, o esquadrão consistia em cerca de 45 homens, embora até 120 soldados tenham sido registrados entre julho e dezembro de 1967. Os membros do Tiger Force eram rotacionados periodicamente, o que permitia à unidade se renovar constantemente, mantendo sua eficácia e preservando seu caráter exclusivo. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o que realmente distinguia o Tiger Force de outras unidades na guerra era a grande autonomia que lhe era concedida. Uma vez implantados em uma área operacional, os homens do Tiger Force operavam com total liberdade para cumprir sua missão, sem a supervisão constante que caracterizava outras unidades. Seus objetivos eram simples: reconhecimento, localização e eliminação do inimigo. No entanto, esse mandato aberto veio sem restrições claras sobre como eles deveriam cumpri-lo, e a supervisão do comando superior era mínima. Contanto que as baixas inimigas aumentassem, a hierarquia militar permanecia satisfeita. Essa liberdade, combinada com a falta de controle e responsabilidade, logo tomaria um rumo sombrio. Sem os rígidos padrões de comportamento que governavam outras unidades, os membros do Tiger Force rapidamente começaram a agir por conta própria, cruzando linhas éticas e legais. A ausência de supervisão adequada permitiu, ao invés de focarem exclusivamente nas operações militares, que alguns homens do Tiger Force adotassem uma abordagem muito mais brutal, além de qualquer justificativa tática. O que começou como uma unidade de elite com o objetivo de realizar missões de alto risco, se tornou um grupo que não só violava as leis da guerra, mas também desencadeou uma série de crimes de guerra que deixariam uma mancha indelével na história da Guerra do Vietnã. Essa falta de supervisão e o clima de impunidade ao redor deles permitiram que agissem de forma imprudente. Com uma estrutura tão flexível e sem responsabilidade perante ninguém, o comportamento dos soldados do Tiger Force se tornou cada vez mais errático e implacável. O Vale SV, a descida do Tiger Force na brutalidade. No verão de 1967, o destino do Tiger Force foi selado quando foi enviado ao Vale SV, um ponto agrícola estratégico que estava no centro de um conflito ainda maior. O Vale, considerado um refúgio para as forças do Viet Cong, VC, e o Exército Norte-Vietnamita, NVA, se tornou uma fase operacional chave para as forças militares dos Estados Unidos. O objetivo do Tiger Force era claro: evacuar os moradores restantes para um campo de refugiados nas proximidades e, em seguida, limpar a área.
procurando tanto combatentes inimigos quanto suprimentos de guerra. Para isso, o Vale Sve foi declarado uma zona de fogo livre. A regra era simples e brutal. Atire primeiro, faça perguntas depois. Em teoria, as baixas civis eram inaceitáveis, mas na prática, a aplicação dessa regra era frouxa, dando livre acesso para violações de direitos humanos. O comandante da operação no Vale era o tenente James Hawkins, um homem cujo ego e estilo de liderança bombástico logo se tornaram um fardo para sua unidade. À medida que as condições pioravam, Hawkins se tornava mais obcecado com sua própria imagem e ordens do que com o bem-estar de seus homens ou a integridade da missão. Sob seu comando, as regras de combate rapidamente desapareceram, permitindo que a brutalidade tomasse controle. Embora nem todos os membros do Tiger Force possam ser detalhados, 2 nomes se destacam: Ken Green e Sam Ibarra. Ambos, amigos de infância, se alistaram juntos, compartilhando o mesmo treinamento e entusiasmo por fazer parte do Tiger Force. No entanto, o que começou como uma aventura militar para esses homens comuns, rapidamente se transformou em uma experiência que os marcaria para sempre, mudando irrevogavelmente suas vidas e percepções do conflito. Desde o momento em que chegaram ao Vale Sve, os soldados do Tiger Force começaram a vivenciar uma série de eventos que marcaram o início de uma espiral de violência e abuso. No primeiro dia, a unidade encontrou uma cabana isolada na floresta. Um homem surgiu e atirou contra os soldados, levando o Tiger Force a revidar, matando o homem e destruindo a cabana. No entanto, quando os soldados inspecionaram o local, descobriram que o homem estava acompanhado de sua esposa e filho, ambos mortos pelos tiros. Esse incidente, à primeira vista, parecia ser um simples caso de dano colateral, algo que os soldados estavam começando a aceitar como parte da guerra. Mas esse evento foi apenas o primeiro presságio do que estava por vir. A implantação no Vale não envolvia apenas uma batalha constante contra as forças inimigas, mas também contra o terreno, o clima e as condições psicológicas do próprio grupo. A unidade sofreu emboscadas, armadilhas de bambu, fios de disparo, cobras venenosas e a exaustiva falta de recursos como comida e descanso. Essa pressão constante levou o Tiger Force a um estado de frustração e paranoia. Cada som, cada sombra na selva poderia ser o inimigo à espreita. A necessidade de estar constantemente alerta desencadeou uma série de abusos. Os soldados começaram a atacar moradores que não obedeciam às ordens de evacuação ou que retornavam para suas casas assim que as forças dos Estados Unidos se retiravam. A violência rapidamente fugiu do controle, e o que começou como uma missão de limpeza estratégica transformou-se em um processo de destruição sistemática. A falta de controle sobre o Tiger Force, junto com a crescente resistência dos moradores, levou os soldados a roubar, agredir e, eventualmente, destruir vilarejos. As cabanas foram queimadas para impedir que os moradores retornassem, um ato de repressão que refletia a brutalidade e o desdém pela vida humana que começou a tomar conta da unidade. À medida que o caos tomava conta da missão, as atrocidades se multiplicaram. Os homens do Tiger Force se tornaram agentes de uma guerra sem regras, onde a violência se espalhou sem quaisquer limites. Incidentes de crueldade, a espiral do Tiger Force. A brutalidade do Tiger Force, uma vez iniciada, rapidamente revelou seu lado mais sombrio. O que começou como uma missão no Vale Sve transformou-se rapidamente em uma espiral cada vez mais incontrolável de violência, alimentada pelo estresse, pela desesperança e pela completa desumanização dos soldados. Nesse ambiente caótico, a linha entre combatentes inimigos e civis inocentes foi completamente borrada. Um dos primeiros sinais de desumanização foi a atitude perturbadora do soldado Sam Ibarra. Embora ele não tenha sido o único a sucumbir à violência, sua crescente fascinação por queimaduras e sofrimento humano se destacou. Ibarra, junto com seu companheiro Ken Green, foi responsável por um dos incidentes mais aterrorizantes da operação. Durante uma das varreduras em vilarejos, encontraram um homem desarmado tentando se esconder debaixo de uma mesa em sua casa. Sem dizer uma palavra, os soldados o arrastaram para fora, espancaram-no e, por fim, Ibarra o matou brutalmente, cortando sua garganta com uma faca.
Os soldados justificaram esse ato alegando que o homem usava um lenço, um suposto símbolo do NVA, embora nunca tenha havido qualquer evidência de que ele fosse um combatente. Este incidente não foi um ato isolado, mas o começo de uma série de crimes que se tornaram parte da rotina do Tiger Force. A brutalidade se normalizou e a indiferença ao sofrimento humano aumentou com o tempo. Os soldados compartilhavam histórias sobre seus feitos ao redor da fogueira, como se o assassinato de um civil ou prisioneiro fosse apenas mais uma história de guerra, não importando quão cruel ou desnecessário fosse o ato. Em uma ocasião, alguns membros da unidade, incluindo o tenente James Hawkins, estavam bêbados após uma noite de bebidas. Enquanto patrulhavam a área, encontraram um homem vietnamita idoso andando por uma trilha. Em vez de pará-lo ou questioná-lo, os soldados o atacaram com as coronhas de seus rifles, desfrutando do poder que o álcool e a guerra lhes proporcionavam. A cena terminou com a morte do velho quando Hawkins, sem hesitar, o matou com um tiro enquanto ele estava no chão. Logo depois, Hawkins repetiu a ação com duas mulheres idosas que se aproximaram da unidade, nenhuma delas representando qualquer ameaça. A violência também se estendeu àqueles que tentaram intervir ou questionar o comportamento dos soldados. O médico da equipe, Barry Bowman, testemunhou uma das execuções mais perturbadoras. Quando um prisioneiro desarmado foi capturado, o sargento da equipe ordenou sua execução. Quando Bowman se recusou, foi pressionado até que o sargento, frustrado, atirasse no prisioneiro ele mesmo. Esse ato de brutalidade não apenas destruiu a moral do médico, mas também refletiu o colapso total da humanidade dentro da unidade. Um dos momentos mais macabros ocorreu quando o Tiger Force capturou 2 homens idosos cegos durante um de seus ataques. Os soldados alegaram que os homens eram sentinelas do Vietcong, mas a lógica por trás dessa acusação era difícil de acreditar, dado que os homens não podiam ver. Quando os prisioneiros eram escoltados por um menino de 12 anos, os soldados consideraram matá-los, mas a presença de um helicóptero próximo os dissuadiu de cometer o assassinato naquele momento. Esse incidente, junto com muitos outros, destacou a falta de humanidade que os soldados do Tiger Force haviam desenvolvido. O comportamento agressivo dos soldados não só afetava os moradores, mas também aqueles que se aproximavam deles para repreendê-los. Um monge budista idoso se aproximou do Tiger Force para repreendê-los pelo tratamento aos civis. Os soldados, incapazes de entender suas palavras devido à barreira linguística, reagiram violentamente. Em vez de ouvir, acusaram-no de ser um assassino do WC e o mataram, colocando uma granada em seu corpo como se fosse uma punição merecida. Entre os soldados, vangloriar-se pelas mortes tornou-se uma constante. O sargento Robin Vane, apelidado de One Punch, fazia apostas sobre matar um civil com um único golpe. Depois de falhar na tentativa inicial, encontrou uma oportunidade para cumprir sua aposta, ordenando que outro soldado segurasse uma baioneta atrás do homem capturado. A execução foi rápida, sem hesitação, como uma demonstração de poder absoluto. No entanto, nem todos os membros do Tiger Force se imergiram completamente nessa espiral de crueldade. O sargento Manuel Sanches foi um dos poucos que tentou manter algo de integridade em meio à barbárie. Depois de capturar 2 prisioneiros jovens, Sanches se recusou a executá-los, sabendo que aquilo estava errado. Durante a noite, ele vigiou-os, temendo que alguém pudesse tomar a decisão de matá-los. No dia seguinte, o tenente Hawkins enviou 2 soldados para relocalizar os prisioneiros. Mas assim que saíram do acampamento, os soldados os executaram sem mais consideração. Sanches, horrorizado com o que testemunhou, se sentiu preso em uma espiral de violência que consumia sua unidade. A operação no Vale SV, embora tenha terminado em agosto de 1967, deixou um legado de crueldade que se estendeu muito além das fronteiras do vale. Quando o tenente Donald Wood tentou denunciar os crimes aos seus superiores, foi recebido com indiferença e o Tiger Force foi rapidamente reassumido para outra missão. Assim, a brutalidade do Tiger Force não terminou com a operação no Vale. Ela continuou com o mesmo padrão de destruição e abuso, como uma sombra que pairava sobre os vilarejos e cidades que tocavam. Silêncio quebrado. A investigação dos crimes do Tiger Force. A história do Tiger Force permaneceu nas sombras por décadas,
oculta atrás de um véu de silêncio militar e corrupção institucional. Enquanto os tigres continuavam sua campanha brutal, as atrocidades que cometeram não se limitavam à violência no campo de batalha, mas se estendiam a uma série de crimes de guerra que se acumulavam sem que ninguém os desafiasse efetivamente. No entanto, como em muitos casos de injustiça, a verdade não pode permanecer oculta para sempre. Durante os meses da campanha, especialmente no contexto das operações no Vale Sivé e na província de Quang Tinh, o Tiger Force afundou ainda mais em um abismo de crueldade. O ciclo de violência descontrolada não afetava apenas os civis vietnamitas, mas também a moral e a humanidade dos próprios soldados dos Estados Unidos, como evidenciam os testemunhos daqueles poucos que ainda mantinham alguma consciência. Um dos momentos-chave que refletiu essa espiral de brutalidade ocorreu durante uma varredura em um vilarejo, quando os tigres, como era costume, não hesitaram em lançar granadas nos túneis onde mulheres e crianças tentavam se esconder. Enquanto ouviam seus gritos desaparecer durante a noite, os soldados sabiam que os corpos seriam retirados ao amanhecer. Esse tipo de violência indiscriminada não ocorria de forma esporádica, mas com uma regularidade alarmante, e era marcada por uma total indiferença pela vida humana. Em meio a essa barbárie, o médico da unidade, Barry Bowman, se viu preso entre o bom senso de sua consciência e a dura realidade das ordens. Depois de desobedecer uma ordem para executar um prisioneiro semanas antes, Bowman foi forçado a atirar em um homem ferido sem qualquer remorso, refletindo que já não se tratava mais do que era moralmente certo, mas de pura sobrevivência. A situação piorou à medida que os tigres adotaram comportamentos ainda mais sádicos. O soldado Ibarra, por exemplo, começou a pegar troféus de guerra, algo que se tornou uma espécie de passatempo macabro. As orelhas humanas eram um troféu comum, penduradas em colares, uma prática que representava o nível de desumanização que a unidade havia alcançado. A crueldade dos tigres era tão extrema que muitos soldados mentalmente desmoronaram, desconectando-se completamente de qualquer noção de ética ou humanidade. A investigação e a revelação pública desses crimes não ocorreram até muito tempo depois que a unidade foi retirada das linhas de frente. Durante 1967, as ordens para os tigres eram claras: obter mortes. Vocês são do 327º, então quero 327º mortes. Foi uma das diretrizes dadas pelos superiores. Nesse contexto brutal, os crimes de guerra eram quase vistos como uma métrica de sucesso. No entanto, os tigres não apenas atingiram o número esperado de baixas, mas o superaram amplamente, embora muitas dessas mortes tenham sido de civis desarmados. Em meados de setembro, o Tiger Force foi transferido para a província de Quang Tinh para uma missão chamada Operação Wheeler. Essa operação marcou uma nova fase da política de terra arrasada, voltada para eliminar qualquer presença do NVA na região. Mas enquanto as altas autoridades desejavam resultados rápidos e concretos, a moral dos tigres continuava a se deteriorar. A falta de responsabilidade, combinada com seu desprezo pela vida humana, levou os soldados a cometer ainda mais crimes atrozes. Durante uma missão específica no dia 29 de setembro, o especialista Green perdeu a vida em uma emboscada, deixando os tigres ainda mais enfurecidos e dispostos a liberar toda a sua fúria sobre as populações locais. Foi então que o soldado Ibarra assumiu a liderança e ordenou um ataque massivo a um vilarejo, sem considerar as consequências. O fato de não terem encontrado armas no vilarejo não impediu os tigres. Eles continuaram sua operação de limpeza, aniquilando qualquer vestígio de vida em seu caminho. O que permaneceu constante foi a incapacidade do comando superior de conter o comportamento dos tigres. Mesmo quando o capitão Harold Maha substituiu o tenente Hawkins, as atrocidades não pararam, mas se intensificaram. Maha tentou implementar um mínimo de supervisão, mas os tigres já haviam ultrapassado o limite da moralidade e ética. Em uma de suas primeiras missões sob seu comando, depois de encontrar civis, os tigres continuaram atacando sem remorso, matando 16 pessoas, incluindo crianças e bebês. Quando a unidade finalmente foi retirada no final de 1967, o número oficial de mortes reportadas pelo Tiger Force foi de 327. No entanto,
Esses números refletiam apenas uma fração da violência real, já que a maioria dos assassinatos nunca foi registrada. Alguns soldados, como um que alegou ter matado pessoalmente 120 pessoas, admitiram que a maioria das mortes simplesmente foram ignoradas ou encobertas. As autoridades militares sabiam que, com tantas mortes e tão poucas armas encontradas, suspeitas começariam a surgir. Mas o silêncio foi a resposta da liderança militar, que não apenas ignorou os crimes, mas os permitiu continuar sem responsabilidade. Com o passar dos anos, os testemunhos dos poucos sobreviventes do Tiger Force começaram a surgir, revelando a extensão das atrocidades cometidas. Os relatos de violência, troféus humanos e o assassinato de civis inocentes foram tão assustadores que, apesar dos esforços para suprimir as informações, eventualmente vazaram para o público. O encobrimento. Tiger Force nas sombras da história. A história do Tiger Force é um capítulo sombrio na história da Guerra do Vietnã, marcado pelas atrocidades cometidas por uma unidade de elite que operava sob o manto da impunidade militar. Apesar dos massacres e crimes grotescos cometidos por seus membros, foi a indiferença das autoridades e a falta de vontade de buscar justiça que permitiram que seus crimes permanecessem ocultos por décadas. Um dos momentos mais significativos da história do Tiger Force ocorreu após um ataque a um vilarejo, onde o soldado Ibarra cometeu um dos crimes mais abomináveis da unidade: o massacre de um bebê. Este evento marcou um ponto sem retorno e, embora muitos membros da unidade permanecessem em silêncio, um deles, um soldado chamado John Ahern, não conseguiu suportar o que testemunhou. Alguns meses depois desse incidente, Ahern foi morto, mas não antes de confessar o ocorrido ao seu colega de farda, Gary Coy. Coy, horrorizado com o que seu amigo lhe contou, decidiu falar e compartilhar a informação com o mundo. A partir daí, uma série de eventos desencadeou uma investigação oficial sobre os crimes de guerra cometidos pelo Tiger Force. Após o escândalo do massacre de My Lai em 1968, que revelou atrocidades cometidas por outras unidades do ZEUA no Vietnã, o Pentágono criou um departamento de investigações criminais para lidar com as crescentes acusações de crimes de guerra. A investigação sobre o Tiger Force foi liderada pelo agente Gustav Apsey, que, em um esforço para descobrir a verdade, passou anos rastreando os membros sobreviventes da unidade. No entanto, quando a investigação começou de fato, a maioria dos soldados do Tiger Force já havia deixado o serviço, dificultando a tarefa de encontrá-los e obter provas. Apesar das dificuldades, Apsey conseguiu compilar uma lista de crimes, incluindo tortura, assassinato de civis, mutilação de cadáveres e execuções de prisioneiros. O que tornou a investigação ainda mais chocante foram as confissões de ex-membros da unidade, que em entrevistas posteriores admitiram que os assassinatos indiscriminados faziam parte do modus operandi do Tiger Force. Um dos testemunhos mais angustiantes veio de um ex-soldado que admitiu ter matado vários civis, dizendo: "Os tigres mataram muitas pessoas enquanto eu estava com eles, e talvez eu tenha matado uma ou duas. Isso não seria considerado justificável." Embora alguns dos tigres demonstrassem remorso por suas ações, a maioria não tinha medo de repercussões, pois sabia que a liderança militar havia decidido manter o encobrimento. Em 1975, Apsey apresentou seu relatório às autoridades, expondo a magnitude dos crimes de guerra cometidos pelo Tiger Force. As provas eram irrefutáveis. Pelo menos 18 indivíduos, incluindo nomes proeminentes como Ibarra e Hawkins, poderiam ser processados por crimes de guerra. No entanto, o governo dos Estados Unidos decidiu que nada de benéfico ou construtivo poderia resultar em um processo neste momento. Nenhuma audiência foi realizada, nenhuma acusação foi feita, e o mais escandaloso, o caso nunca foi tornado público. Embora a investigação oficial tenha sido interrompida, a verdade não permaneceu oculta para sempre. Em 2002, Michael Salah e Mitch Wise, dois jornalistas investigativos, descobriram arquivos sobre o Tiger Force enquanto investigavam os crimes de guerra dos Estados Unidos no Vietnã. O que encontraram foi surpreendente. Uma das maiores investigações de crimes de guerra da história dos Estados Unidos foi completamente encoberta. Salah e Wise passaram meses coletando evidências,
Rastrearam sobreviventes do Tiger Force, revisaram registros de rádio da guerra e até viajaram até os locais dos massacres, como o Vale Sve e a província de Quang Tinh, para entrevistar sobreviventes das atrocidades cometidas pela unidade. Foi um trabalho exaustivo, mas a perseverança deles finalmente valeu a pena. Em outubro de 2003, Salah e Wise publicaram uma série explosiva sobre o Tiger Force no The Toledo Blade, revelando ao mundo as atrocidades cometidas pela unidade. A investigação não apenas trouxe à tona os crimes de guerra encobertos, mas também rendeu a eles o Prêmio Pulitzer de Jornalismo Investigativo em 2004. A verdade finalmente veio à tona, mas como se esperava, a justiça não seguiu seu curso. O declínio e a impunidade. O fim do Tiger Force. Durante seu tempo no Vietnã, muitos membros do Tiger Force mergulharam na brutalidade da guerra, ultrapassando limites morais que, para muitos, jamais poderiam ser cruzados. A unidade, criada para eliminar o Viet Cong e o exército norte-vietnamita em uma das áreas mais perigosas e estratégicas da guerra, acabou se tornando sinônimo de atrocidades indescritíveis. A falta de supervisão, a autonomia quase absoluta concedida a eles e a mentalidade de zona de tiro livre contribuíram para uma cultura de violência e crueldade desenfreada, deixando cicatrizes indeléveis tanto nas vítimas quanto nos próprios soldados. Alguns membros do Tiger Force, como James Hawkins, o tenente que comandou a unidade, nunca demonstraram remorso por suas ações. Hawkins era conhecido por sua atitude impiedosa e obsessão por alcançar altos números de mortes, independentemente de serem combatentes inimigos ou civis inocentes. Apesar dos relatos de seus crimes e testemunhos de soldados que tentaram detê-lo, Hawkins nunca foi levado à justiça e seguiu sua vida sem enfrentar as consequências de suas ações. Outros membros, como Sammy Barra, o soldado cuja crueldade era conhecida até entre seus camaradas, também passaram despercebidos após retornar aos Estados Unidos. Ibarra, responsável por atos como mutilar cadáveres e pegar troféus humanos, morreu em 1982 sob circunstâncias não esclarecidas, sem jamais ser julgado por seus crimes. A cultura de violência que ele fomentou durante seu tempo no Tiger Force continuou a assombrar sua vida após a guerra, e seu nome permanece um dos mais infames da unidade. No entanto, nem todos os membros do Tiger Force se alinharam com a brutalidade que definia a unidade. Alguns, como o sargento Manuel Sanches, tentaram manter sua integridade. Sanches, na tentativa de salvar prisioneiros da execução sumária, confrontou seus próprios companheiros, mas sua resistência se mostrou inútil. A cultura da unidade era forte demais, e embora ele tenha tentado fazer a coisa certa, sua vida após a guerra foi marcada por trauma e culpa. O testemunho de figuras como Donald Wood, o tenente que tentou impedir os assassinatos e denunciou os crimes aos seus superiores, oferece uma visão da luta interna que muitos soldados enfrentaram. Embora fosse um dos poucos a levantar a voz contra as atrocidades, sua vida após o Vietnã também foi difícil. O peso do que testemunhou o assombrava, e embora tenha lutado para fazer o que era certo, nunca pôde salvar os inocentes da unidade. Apesar das queixas de alguns membros e dos relatórios feitos na época, o Tiger Force foi desmantelado sem enfrentar a verdadeira justiça. Embora a justiça nunca tenha chegado para os culpados, a memória das atrocidades permanece viva na memória coletiva, e sua história deve servir como um lembrete do que pode acontecer quando a humanidade é esquecida no calor da batalha. A verdade silenciada, o julgamento público do Tiger Force. Apesar das evidências irrefutáveis de sua culpa, os soldados do Tiger Force nunca enfrentaram a justiça. No entanto, o julgamento mais importante e significativo não foi o que aconteceu nos tribunais, mas o julgamento público que ocorreu graças ao trabalho corajoso de jornalistas como Michael Salah e Mitch Wise. Ao longo de suas investigações, esses dois repórteres desvelaram a magnitude das atrocidades cometidas pela unidade e enfrentaram um muro de silêncio que só se quebrou graças à sua determinação. No livro Tiger Force, A True Story of Men and War, publicado em 2008, Salah e Wise mergulharam não apenas nos crimes cometidos no campo de batalha, mas também nas profundas pressões que os soldados enfrentaram no contexto de guerra. Através de relatos emocionantes de veteranos,
Os autores mostraram como a cultura militar no Vietnã forçou os homens do Tiger Force a adotar comportamentos violentos e desumanizadores, muitas vezes sob a ameaça de serem rotulados como fracos ou traidores se não se alinhassem à brutalidade do conflito. Muitos veteranos, sobrecarregados pela culpa, compartilharam histórias de horrores nos quais haviam participado. No entanto, o verdadeiro foco do livro não era apenas a violência no terreno, mas o segundo crime: o encobrimento sistemático dessas atrocidades pelas autoridades militares e políticas do ZUA. O livro não foi apenas uma investigação exaustiva, mas também um testemunho dos dilemas morais enfrentados pelos soldados. Ele mostrou como muitos deles estavam divididos entre a lealdade aos seus companheiros e a culpa pelas atrocidades que cometeram. Apesar da crescente pressão pública para que a justiça fosse feita, a resposta das autoridades foi mínima e evasiva. Mesmo quando os crimes de guerra no Iraque começaram a gerar forte indignação internacional, a resposta institucional às atrocidades do Tiger Force foi quase inexistente. O julgamento público, embora essencial, não encontrou uma resposta oficial, deixando as vítimas e sobreviventes sem a reparação que tanto mereciam.